Você acorda uma manhã e algo parece diferente. Não é que algo ruim tenha acontecido. Não é que o mundo tenha mudado da noite para o dia. É algo mais silencioso, mais profundo. É aquela sensação estranha de se olhar no espelho e se perguntar quem é a pessoa que te devolve o olhar. Os olhos são os seus, o rosto é o seu, mas há algo lá dentro que você não reconhece. Como se alguém tivesse apagado uma luz que antes brilhava e agora só resta a forma sem o fogo. E você continua com seu dia, porque é isso que fazemos. Nós nos levantamos, nos vestimos, saímos, cumprimos. Mas por dentro, algo está sussurrando que você se afastou demais de quem costumava ser. Ninguém te prepara para este momento. Ninguém te diz que um dia você vai acordar se sentindo como um estranho na sua própria vida. Eles te ensinam a somar, a subtrair, a conseguir um emprego, a pagar contas, a ser responsável. Mas ninguém te ensina o que fazer quando a vida que você construiu com tanto cuidado começa a parecer uma gaiola. E não é que seja uma vida ruim. Talvez seja até uma boa vida, segundo os padrões do mundo. Você tem um teto, comida na mesa, pessoas que te conhecem. Mas há um vazio que você não consegue explicar. Um buraco que não se preenche com nada do que você tem. É como ter fome depois de ter comido. Como sentir sede quando você acabou de beber. Algo falta, mas você não sabe o que é. Então você começa a procurar lá fora. Você acredita que talvez precise mudar de emprego, de cidade, de parceiro. Você acredita que o problema está nas circunstâncias, no que te rodeia. Então você faz mudanças. Você compra coisas novas, conhece pessoas diferentes, se inscreve em cursos que prometem te transformar. E por um tempo funciona. Há uma emoção temporária, um alívio momentâneo. Mas depois de algumas semanas ou alguns meses, lá está de novo, aquele vazio, aquela sensação de que algo não está certo. E você começa a perceber que o problema não está fora, nunca esteve fora, está dentro. E isso dá mais medo ainda, porque você não sabe como consertar algo que não pode ver, que não pode tocar, que mal pode nomear. A verdade é que nos perdemos de maneiras muito sutis. Não acordamos um dia sendo alguém completamente diferente. Vamos nos perdendo nas pequenas decisões que tomamos a cada dia. Nos perdemos quando dizemos sim a coisas que não queremos fazer apenas para não decepcionar alguém. Nos perdemos quando silenciamos nossa verdade porque expressá-la poderia criar conflito. Nos perdemos quando escolhemos o seguro em vez do que nos emociona, o confortável em vez do que nos desafia, a aprovação em vez da autenticidade. São escolhas diminutas, quase invisíveis, mas que vão se acumulando como grãos de areia até que um dia você percebe que está enterrado sobre uma montanha de decisões que não foram realmente suas. Vivemos em um mundo que tem ideias muito claras sobre como você deveria ser. Sua família tem expectativas, seus amigos têm opiniões. A sociedade tem regras não escritas sobre o que é apropriado, o que é bem-sucedido, o que é valioso. E desde muito cedo, aprendemos a moldar nossa forma para encaixar nesses espaços pré-definidos. Aprendemos que há partes de nós que são aceitáveis e partes que devem ser escondidas. Que há emoções que podemos mostrar e outras que devemos guardar. Que há sonhos que são realistas e outros que são infantis. Então começamos a nos editar, a cortar pedaços de nós mesmos para caber nos moldes que outros projetaram. O problema é que quando você faz isso por tempo suficiente, quando passa anos tentando ser o que os outros precisam que você seja, você esquece quem era antes de começar a se adaptar. Você esquece do que gostava quando ninguém estava olhando. Você esquece o que te fazia rir de verdade, o que te fazia chorar, o que te fazia sentir completamente vivo. Porque você esteve tão ocupado sendo aceitável, sendo apropriado, sendo o que se espera, que parou de se perguntar o que você realmente quer. E chega um momento em que você já nem sabe o que é seu e o que é emprestado. Que ideias vieram de você e quais você absorveu do ar que respira. Que desejos são genuínos e quais são apenas ecos do que os outros disseram que você deveria desejar. Então, você começa a sentir essa inquietação, aquela sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa, como se estivesse atuando em uma peça de teatro onde aprendeu tão bem o papel que esqueceu que era apenas um personagem.
E você continua atuando porque é a única coisa que sabe fazer, porque parar significaria enfrentar algo que dá muito medo. Significaria admitir que você se perdeu em algum lugar do caminho, que a pessoa que você construiu com tanto esforço não é realmente quem você é. E isso destrói tudo o que você acreditava saber sobre si mesmo. Mas essa inquietação, por mais incômoda que seja, é na verdade um presente. É a sua alma tentando chamar sua atenção. É aquela parte profunda de você que nunca se rendeu, que sempre soube a verdade, que tem esperado pacientemente que você pare de correr tempo suficiente para ouvi-la. Porque você pode enganar todo mundo. Você pode construir a fachada perfeita, a vida perfeita, a imagem perfeita. Mas você não pode enganar essa voz interior. Ela sabe quando você está se traindo. Ela sabe quando você está vivendo uma mentira. E vai continuar sussurrando, vai continuar empurrando, vai continuar criando essa incomodidade até que você não tenha mais opção senão prestar atenção. Muitas pessoas passam a vida inteira ignorando essa voz. Elas a enterram sob camadas e camadas de ocupação, de distração, de ruído. Elas se mantêm tão ocupadas que nunca precisam enfrentar o silêncio onde essa voz fala mais claro. Trabalham 60 horas por semana, preenchem cada momento livre com atividades, se cercam de gente constantemente, qualquer coisa para não terem que ficar sozinhas consigo mesmas. Porque estar sozinho consigo mesmo, quando você está perdido, é enfrentar a verdade mais dolorosa de todas. A verdade de que você não sabe quem é, de que você tem vivido no piloto automático, de que os anos estão passando e você está aqui, mas não realmente presente, existindo, mas não realmente vivendo. E o tempo não espera. Esse é o maior problema. O tempo continua avançando, enquanto você continua adiando o encontro consigo mesmo. Você continua dizendo que vai fazer mudanças quando for o momento certo, quando tiver mais tempo, quando as circunstâncias forem melhores. Mas o momento certo nunca chega, porque nunca haverá um momento conveniente para derrubar a vida que você construiu e começar de novo. Nunca será fácil admitir que você errou o caminho. Nunca será confortável soltar o conhecido para abraçar o desconhecido. Então, você continua adiando, continua esperando, e os meses se tornam anos e os anos em décadas. E um dia você percebe que passou a maior parte da sua vida sendo alguém que não era. Conheci um homem de 47 anos que um dia me confessou algo que me partiu o coração. Ele me disse que havia passado toda a sua vida adulta tentando fazer o pai feliz. Estudou a carreira que o pai queria, trabalhou no negócio da família embora o odiasse, casou-se com alguém que sua família aprovava embora o amor não fosse profundo. Fez tudo certo segundo o manual de como deveria viver. E quando o pai morreu, ele esperava sentir que havia valido a pena. Esperava sentir orgulho, satisfação, paz. Mas a única coisa que sentiu foi um vazio devastador. Porque ele percebeu que havia entregue sua vida inteira tentando ganhar a aprovação de alguém que já não estava. E neste processo, havia perdido a oportunidade de viver sua própria vida. Tinha 47 anos e não sabia quem era fora desse papel de filho obediente. Não sabia do que gostava de fazer só por fazer. Não sabia o que o fazia feliz quando ninguém estava olhando. Essa história me partiu porque vi nela um pedaço de todos nós. Todos temos versões disso. Talvez não tão extremas, mas todos sacrificamos pedaços de nós mesmos em altares que não escolhemos. Todos vivemos para cumprir expectativas que nem sequer questionamos se eram as corretas para nós. E quando finalmente paramos, quando algo nos obriga a parar, seja uma crise, uma perda, uma doença, ou simplesmente aquele cansaço profundo que já não se pode ignorar, aí percebemos o preço que pagamos. O preço de não viver nossa própria vida. Então começa o processo mais difícil e mais necessário de todos. O processo de se perder para poder se encontrar. Porque primeiro você tem que admitir que está perdido. Você tem que soltar a ilusão de que sabe o que está fazendo, de que tem tudo sob controle. Você tem que se permitir não saber. E em uma cultura que valoriza as respostas sobre as perguntas, que valoriza a certeza sobre a dúvida,
Isso parece um fracasso, mas não é. É o primeiro passo em direção à verdade. É a coragem de dizer: não sei quem sou sem tudo isso que construí. Não sei o que quero quando ninguém está me dizendo o que eu deveria querer. Não sei para onde vou quando solto o mapa que outros desenharam para mim. Este vazio aterroriza. É normal que aterrorize. Você passou toda a sua vida construindo estruturas, identidades, papéis. Sou médico, sou pai, sou o amigo divertido, sou o responsável, sou o que tem tudo resolvido. E essas etiquetas te davam forma, te davam um lugar no mundo. Mas quando você começa a questioná-las, quando começa a ver que muitas dessas identidades não são realmente suas, mas armaduras que você vestiu para se proteger, para ser aceito, para sobreviver, tudo se torna incerto. É como estar em um quarto escuro onde antes havia luz. Você não sabe onde estão as paredes, onde está a porta, se há chão sob seus pés. Só há escuridão e incerteza. Mas é nessa escuridão que começa a verdadeira busca. É quando você não tem nada externo a que se agarrar que finalmente olha para dentro. E aí, no mais profundo, há algo esperando. Algo que sempre esteve ali, mas que você não podia ver porque havia muito barulho, muita luz falsa, muita distração. É a sua essência. É aquela parte de você que existia antes que você aprendesse a ter medo da rejeição, antes que te dissessem como você devia ser, antes que você começasse a construir muros para se proteger. É a sua verdade mais pura e tem esperado todo esse tempo para que você voltasse para casa. O caminho de volta não é rápido. Oxalá fosse. Oxalá houvesse um manual de instruções, 5 passos para recuperar a si mesmo, uma fórmula mágica. Mas não há. Cada pessoa tem o seu próprio caminho, o seu próprio tempo, a sua própria maneira de voltar a si mesma. A única coisa que posso te dizer é que requer silêncio. Requer estar disposto a sentar com a incomodidade sem tentar consertá-la imediatamente. Requer fazer perguntas difíceis e esperar que as respostas emerjam de um lugar profundo, em vez de da sua mente racional que acredita ter todas as soluções. Perguntas como: o que eu faria se não tivesse medo? O que eu escolheria se a opinião dos outros não importasse? O que me fazia feliz quando era criança antes que me dissessem que certas coisas não eram práticas ou realistas? Quando foi a última vez que me senti completamente eu mesmo? Com quem posso ser vulnerável sem máscaras? O que estou fazendo na minha vida só porque acredito que devo fazer? O que eu faria diferente se soubesse que me restam apenas 5 anos de vida? Estas perguntas doem porque nos mostram a distância entre quem somos e quem estamos sendo. Nos mostram tudo o que temos evitado, tudo o que temos adiado, todos os sonhos que arquivamos como impossíveis. Mas também são libertadoras, porque na dor está a verdade. E na verdade, está a possibilidade de mudança. Você não pode mudar o que não reconhece. Você não pode curar o que não nomeia. Então primeiro você tem que ver, realmente ver, onde você está parado e como chegou lá. E quero fazer uma pausa aqui, neste momento da jornada, para te dizer algo do coração. Se você está ouvindo isso e algo em você está ressoando, se sente aquele nó na garganta ou aquela opressão no peito, você não está sozinho. Há milhares de pessoas que estão passando pelo mesmo que você, sentindo-se perdidas, questionando se a vida que estão vivendo é realmente a delas. E eu adoraria que este espaço fosse um lugar onde pudéssemos falar sobre isso, onde pudéssemos compartilhar nossas histórias sem vergonha, sem pretender que tudo está bem quando não está. Então te convido a me contar nos comentários. Em que momento da sua vida você sentiu que havia se perdido? O que te fez perceber? Não precisa ser algo dramático. Às vezes é apenas um momento comum onde algo clica e você não consegue mais ignorar. Adoraria te ler, adoraria saber o que está acontecendo com você, porque sua história importa, sua experiência importa, e você nunca sabe quem mais precisa ouvir que não é o único que se sente assim. E se este vídeo está tocando sua alma, se você sente que alguém finalmente está colocando em palavras o que você tem sentido, mas não sabia como expressar, se inscreva no canal.
Não porque eu precise de números, mas porque quero que continuemos conectados. Quero continuar criando conteúdo que toque o real, o profundo, o que verdadeiramente importa. E se você tiver temas que gostaria que falássemos, deixe-os nos comentários. Este espaço é tanto seu quanto meu, e juntos podemos criar algo bonito, algo honesto, algo que nos ajude a todos a encontrar o caminho de volta para nós mesmos. O processo de reencontrar-se consigo mesmo começa com pequenos atos de honestidade, não com grandes gestos dramáticos, mas com momentos diminutos onde você escolhe a verdade sobre a conveniência. Começa quando alguém te pergunta como você está, e em vez de dizer automaticamente, bem, você tira um segundo para verificar consigo mesmo e diz a verdade. Estou cansado, estou confuso, não sei. Começa quando você recebe um convite para algo que não quer fazer e, em vez de inventar uma desculpa, simplesmente diz não obrigado, sem se justificar. Começa quando você está em uma conversa onde todos concordam com algo e você pensa diferente, e em vez de ficar calado para não criar ondas, você expressa sua perspectiva mesmo que sua voz trema. Estes momentos são revolucionários. Parecem pequenos, mas são enormes, porque cada vez que você escolhe sua verdade sobre o conforto dos outros, você está recuperando um pedaço de si mesmo. Você está dizendo, minha experiência importa, minha perspectiva é válida, minha verdade merece ser expressa. E no início vai parecer estranho, incômodo, até egoísta. Porque nos treinaram para acreditar que colocar nossas necessidades em primeiro lugar é ruim, que dizer não é ser difícil, que ter limites é ser pouco amável. Mas tudo isso é mentira. Os limites não são falta de amor, são a base do amor verdadeiro. Porque você só pode amar genuinamente quando está dando de um lugar cheio, não de um lugar vazio que espera ser preenchido pelo outro. Você vai perder gente neste processo. É inevitável e é doloroso. Há pessoas em sua vida que estão lá porque lhes servia a versão de você que você estava sendo. A versão que sempre dizia sim, que nunca causava problemas, que estava disponível o tempo todo. Quando você começa a mudar isso, quando começa a mostrar sua verdade, alguns não vão saber o que fazer com esta nova versão sua. Vão tentar que você volte ao molde anterior. Vão dizer que você mudou, e não de maneira elogiosa. Vão te fazer sentir culpado por priorizar seu bem-estar. E vai doer porque talvez sejam pessoas que você ama, que você conhece há anos, que você pensava que eram amigos verdadeiros. Mas aqui está a verdade difícil. Se alguém só pode estar na sua vida quando você se trai, essa não é uma relação que vale a pena manter. As relações verdadeiras, as profundas, as que alimentam sua alma, são as que te sustentam na sua verdade, as que celebram seu crescimento mesmo quando significa que a dinâmica entre vocês tem que mudar. As pessoas que realmente te amam vão querer que você seja feliz, que você seja livre, que você seja você mesmo, mesmo que isso signifique que você já não pode dar a elas o que antes dava. Vão estar dispostas a evoluir contigo, a encontrar novas maneiras de se relacionar que honrem quem ambos estão sendo agora. O luto pelas relações que se perdem é real e deve ser honrado. Não o minimize dizendo que, se foram, é porque não eram para você. Sim, isso pode ser verdade, mas mesmo assim dói. Dói perder pessoas que foram importantes, que estiveram presentes em momentos-chave da sua vida. Dê-se permissão para ficar triste por essas perdas. Chore-as se precisar chorar. Mas não deixe que esse medo da dor te impeça de continuar sendo honesto consigo mesmo. Porque do outro lado dessas perdas há algo bonito esperando. Relações autênticas com pessoas que te veem, te valorizam e te amam por quem você realmente é, não pelo papel que você desempenha na vida delas. Também você vai ter que fazer as pazes com o tempo perdido. Esta é uma das partes mais difíceis do despertar. Olhar para trás e ver todos esses anos onde você esteve adormecido, onde deixou passar oportunidades, onde não se animou, onde viveu no automático. É fácil cair no arrependimento, no o que teria acontecido se? O que teria acontecido se eu tivesse percebido antes? O que teria acontecido se eu tivesse tido a coragem de mudar há 10 anos? O que teria acontecido se eu não tivesse desperdiçado tanto tempo em coisas que não importavam? Mas o arrependimento é uma armadilha. É outra forma de não estar presente, de viver no passado em vez de habitar o agora.
E a verdade é que você não desperdiçou nada. Cada experiência, cada erro, cada ano que você viveu adormecido foi necessário para chegar a este ponto de despertar. Você não poderia estar onde está agora sem ter caminhado esse caminho exato. Então, em vez de se arrepender, você pode escolher agradecer. Agradecer as lições, mesmo as dolorosas. Agradecer o despertar, embora tenha chegado mais tarde do que você teria gostado. Agradecer que você ainda tem tempo, que você ainda está aqui, que você ainda pode escolher diferente. Porque o presente é o único real. O passado já não existe, exceto em sua memória. O futuro ainda não existe, exceto em sua imaginação. A única coisa que você tem é este momento, e neste momento você pode escolher. Você pode escolher dar um passo, ainda que pequeno, em direção à sua verdade. Você pode escolher ouvir essa voz interior em vez de silenciá-la. Você pode escolher honrar o que sente em vez do que deveria sentir. E essa escolha, repetida dia após dia, momento após momento, é o que constrói uma vida autêntica. O caminho de reencontrar-se também implica reconectar com seu corpo. Vivemos tanto em nossas cabeças que nos desconectamos completamente das sensações físicas. O corpo tem sabedoria que a mente não pode acessar. O corpo sabe quando algo está bem e quando não está. Ele te diz através de sensações, aquele nó no estômago quando você está em uma situação que não te convém, aquela expansão no peito quando algo te emociona de verdade, aquela tensão nos ombros quando você está carregando mais do que pode suportar. Aprender a ouvir o corpo é fundamental. Significa prestar atenção em como você se sente fisicamente em diferentes situações, com diferentes pessoas, fazendo diferentes atividades. Seu corpo é um instrumento de navegação mais confiável que sua mente, porque o corpo não mente, não racionaliza, não se convence de coisas que não são verdade. Quando algo não está bem, seu corpo sabe antes que sua mente esteja disposta a admitir. Então, aprenda a confiar nesses sinais. Se algo te faz sentir pesado, fechado, contraído, preste atenção. Se algo te faz sentir leve, aberto, expandido, preste atenção também. Mover-se também ajuda. Caminhar, dançar, alongar-se, qualquer forma de movimento que te tire da cabeça e te traga ao presente. O movimento move energia estagnada, libera emoções presas, te conecta com sua respiração. Não precisa ser exercício intenso ou estruturado. Pode ser simplesmente colocar música e mover-se como seu corpo quer se mover, sem julgar como se parece, apenas sentindo o que seu corpo precisa naquele momento. Estas práticas simples são poderosas porque te devolvem a si mesmo, a sua experiência direta, sem filtros mentais. Uma das coisas mais bonitas que você descobre quando começa a reencontrar-se consigo mesmo é a simplicidade. Nós complicamos tanto a vida. Adicionamos camadas e camadas de coisas desnecessárias porque acreditamos que mais é melhor. Mais conquistas, mais experiências, mais posses, mais conexões. Mas quando você se despoja de tudo o que não é essencial, quando solta o que não te serve, o que você descobre é que a vida verdadeira é bastante simples. É desfrutar de uma conversa profunda com alguém que você ama. É olhar o pôr do sol sem estar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. É comer algo gostoso, prestando atenção ao sabor em vez de engolir mecanicamente enquanto verifica o telefone. É rir de verdade, não aquela risada educada que usamos em situações sociais, mas aquela risada que sai da barriga e te faz chorar. A vida simples não é a vida fácil, mas é a vida real. É a vida onde você está presente para o que está acontecendo, em vez de estar constantemente escapando para o passado ou o futuro. É a vida onde você não precisa de tanto porque encontrou suficiência no que já tem, em quem já é. E esta suficiência não é resignação nem conformismo. Não é dizer, me contento com menos porque não posso ter mais. É reconhecer que o que você buscava lá fora já estava dentro. Que a paz que você pensava que encontraria quando alcançasse certa meta, quando chegasse a certo lugar, quando se tornasse certa pessoa, estava disponível o tempo todo simplesmente no ato de estar presente consigo mesmo. Isso não significa que você não possa ter ambições ou metas. Significa que seu valor não depende de alcançá-las.
Significa que você pode trabalhar em direção a algo sem que sua felicidade esteja condicionada a consegui-lo. Você pode desfrutar do processo em vez de apenas valorizar o resultado. Você pode celebrar os passos pequenos em vez de apenas focar na meta grande. E se você não chegar, se as coisas não saírem como planejado, seu mundo não desaba porque seu mundo já não está construído sobre conquistas externas, mas sobre uma base mais sólida, o conhecimento de quem você é, além do que você faz. O reencontrar-se também muda sua relação com o tempo. Quando você vive adormecido, desconectado de si mesmo, o tempo parece um inimigo. Nunca é suficiente. Você está sempre correndo atrás de algo, tentando fazer mais em menos tempo, sentindo que ele te escapa entre os dedos. Mas quando você desperta, quando começa a viver de um lugar mais autêntico, o tempo se expande. Não é que de repente você tenha mais horas no dia, é que você está mais presente nas horas que tem. Um momento de presença verdadeira vale mais do que horas de existência automática. Você aprende a dizer não a coisas que antes teria aceitado por obrigação ou culpa, e isso libera espaço para as coisas que realmente importam. Você aprende que não precisa preencher cada minuto com produtividade, que está tudo bem ter espaços vazios em sua agenda, que de fato, esses espaços vazios são onde a vida pode te surpreender, onde a criatividade pode emergir, onde você pode simplesmente ser sem ter que estar fazendo constantemente. O descanso deixa de ser algo que você ganha depois de trabalhar o suficiente e se torna algo sagrado, necessário, não negociável. Também muda sua relação com o fracasso. Quando sua identidade estava atada às suas conquistas, o fracasso era devastador, porque significava que você era um fracasso. Mas quando você se conhece mais profundamente, quando sabe que seu valor é intrínseco e não depende de resultados externos, o fracasso se torna informação. É algo que você tentou e não funcionou. Está tudo bem, você aprendeu algo. Você tenta outra coisa. Não significa nada sobre seu valor como pessoa. Só significa que aquele caminho particular não era o indicado. E agora você tem mais clareza sobre qual tentar depois. Esta liberdade de não ter que ser perfeito, de poder errar sem que isso te defina, é transformadora. Permite que você tente coisas novas sem o medo paralisante de não ser bom nelas. Permite que você se mostre vulnerável sem sentir que está expondo uma fraqueza imperdoável. Permite que você seja humano, com toda a beleza e o desastre que isso implica. E nessa humanidade você encontra conexão real com outros, porque todos estamos tentando descobrir as coisas, todos estamos improvisando, todos temos medos e dúvidas e momentos de não saber o que fazer. Mas quando você tem a coragem de se mostrar assim, quando deixa cair as pretensões de ter tudo resolvido, você cria um espaço onde outros também podem ser reais. E aí é onde acontece a magia da conexão verdadeira. Não nas conversas superficiais sobre o clima ou sobre conquistas impressionantes, mas nas conversas onde alguém diz, estou lutando com isso, e você pode dizer, eu também. Onde se compartilham as dúvidas e os medos e as coisas que não entendemos, e nesse compartilhar nos damos conta de que não estamos sozinhos. De que todos estamos nesta jornada juntos, tentando encontrar sentido, tentando viver de maneira autêntica em um mundo que constantemente nos empurra a ser algo que não somos. O reencontrar-se consigo mesmo também te devolve seu poder criativo. Todos somos criativos. Não me refiro a ser artistas necessariamente, embora você possa ser se quiser. Me refiro a essa capacidade humana fundamental de criar sua vida, de pegar o que te deram, as circunstâncias em que você nasceu, as cartas que te tocaram e fazer algo com isso. Criar significado, criar beleza, criar sua própria versão do que é uma vida bem vivida. Quando você vive no automático, seguindo o roteiro que outros escreveram, não há espaço para essa criatividade. Você está executando um programa, não criando algo novo. Mas quando você desperta, quando começa a questionar e a escolher conscientemente, você se torna o artista da sua própria vida. Cada decisão é uma pincelada, cada escolha é parte da composição. E a obra que você está criando não tem que se parecer com nenhuma outra. Não tem que seguir as regras do que deveria ser.
Pode ser estranha, pode ser única, pode ser algo que ninguém mais entende, mas que para você faz perfeito sentido. Porque é sua criação. É sua vida vivida à sua maneira, com suas cores, com seu ritmo, com sua voz. E essa voz, sua voz verdadeira, não a que você usa para impressionar ou para encaixar, mas a que emerge quando você está sozinho e honesto consigo mesmo, essa voz tem algo importante a dizer. Tem uma perspectiva única, porque ninguém viveu exatamente sua vida, ninguém viu o mundo exatamente pelos seus olhos. Sua experiência é sua e só sua, e a sabedoria nela que o mundo precisa ouvir. Não porque você seja especial no sentido de ser melhor que outros, mas porque você é especial no sentido de ser diferente de todos os outros. E nessa diferença, nessa singularidade, está seu presente para o mundo. Então chegamos ao coração do assunto. Perder-se para encontrar-se não é apenas um processo de autoconhecimento. É um portal para uma maneira completamente diferente de estar no mundo. É passar de viver do medo para viver do amor, de viver da escassez para viver da abundância, de viver do controle para viver da confiança. E essa mudança não é intelectual, não é algo que você pode decidir com a mente. É algo que você experimenta em seu ser completo quando soltas as amarras de quem você acreditava que tinha que ser e se permite flutuar para quem você realmente é. Viver do amor significa tomar decisões baseadas no que te expande em vez do que te contrai. Significa perguntar-se: isso me faz sentir mais vivo ou mais morto? Isso me abre ou me fecha? Isso me conecta comigo mesmo e com outros ou me isola? E escolher em consequência, mesmo quando a escolha expansiva dá medo, mesmo quando a escolha que te abre é a menos segura, a menos aprovada, a menos compreendida pelos outros. Porque você aprendeu que a segurança externa não vale nada se por dentro você está morrendo. Que a aprovação de todos não importa se você mesmo não pode se olhar no espelho com respeito. Viver da abundância significa reconhecer que você já tem o que precisa. Não no sentido material necessariamente, embora às vezes percebamos que precisamos de muito menos do que pensávamos. Mas no sentido mais profundo de que você é suficiente, de que sua existência tem valor pelo simples fato de existir, de que você não tem que ganhar o direito de estar aqui, de ocupar espaço, de ter necessidades e desejos. Você já tem, você já é. E desse lugar de suficiência, você pode dar sem esperar receber, pode amar sem precisar ser amado de volta, pode criar sem precisar de validação externa. Não porque você seja um santo ou porque não se importa com as coisas, mas porque seu poço está cheio e o que você compartilha é o transbordamento, não uma tentativa desesperada de preencher seu próprio vazio através de outros. Viver da confiança significa soltar a ilusão de controle. Esta é talvez a mais difícil, porque nos ensinaram que temos que controlar tudo, que temos que ter um plano para cada eventualidade, que a incerteza é perigosa e deve ser minimizada. Mas a vida não funciona assim. A vida é inerentemente incerta. Você pode fazer planos, e está tudo bem fazer planos, mas tem que segurá-los levemente, sabendo que podem mudar, que provavelmente vão mudar, e que isso está tudo bem. A confiança é saber que você pode lidar com o que vier, não porque tenha tudo resolvido, mas porque aprendeu que é mais resiliente do que acreditava, mais adaptável, mais capaz. Você sobreviveu 100% dos seus piores dias até agora. Você atravessou coisas que pensava que não ia poder atravessar. Você encontrou força em lugares onde não sabia que a tinha. Então, você pode confiar nisso. Você pode confiar em sua capacidade de descobrir as coisas em tempo real. Você pode confiar que a vida, apesar de todos os seus giros e surpresas, está te levando para onde você precisa ir, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não gosta, mesmo quando você queria ir para outro lugar completamente diferente. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você solta o controle, quando deixa de se agarrar tão forte a como você acredita que as coisas deveriam ser, abre-se espaço para que a vida te surpreenda. Para que aconteçam coisas que você não teria planejado, para que você conheça pessoas que não estavam em seu radar,
para que oportunidades apareçam de lugares que você não esperava. A vida tem sua própria inteligência, seu próprio fluxo, e quando você se alinha com esse fluxo, em vez de lutar contra ele, tudo se torna mais fácil. Não porque os desafios desapareçam, mas porque você já não está adicionando sua resistência ao desafio. Você está navegando as ondas em vez de tentar pará-las. O reencontrar-se consigo mesmo também te dá perspectiva sobre o que realmente importa. Quando você está perdido nas demandas da vida cotidiana, tudo parece urgente, tudo parece importante. Mas quando você se despoja de tudo e olha a sua vida de um lugar mais profundo, fica claro o que é essencial e o que é ruído. As relações verdadeiras importam, a saúde importa. Ter um trabalho que tenha significado para você importa. Momentos de beleza, de conexão, de alegria genuína importam. Todo o resto, toda a acumulação de coisas e status e aparências é secundário. E quando você tem essa clareza, quando sabe em seus ossos o que importa realmente, tomar decisões se torna mais simples. Não fácil, mas mais simples, porque você tem um filtro. Isso que estou considerando fazer, me aproxima do que importa ou me afasta? Essa relação me nutre ou me drena? Esse trabalho me permite expressar o que é importante para mim ou só paga as contas? E às vezes você vai ter que fazer coisas que só pagam as contas, e está tudo bem. Nem tudo tem que ser profundo e significativo. Mas você pode fazê-lo conscientemente, sabendo por que o está fazendo, sem se enganar pensando que é o que você realmente quer. A honestidade consigo mesmo se torna inegociável. Você já não pode voltar a viver adormecido agora que despertou. Você pode ter recaídas, sim. Você pode cair em padrões antigos quando está estressado ou assustado. Mas você já não pode se manter aí por muito tempo porque algo em você sabe a verdade agora, e essa verdade não vai te deixar descansar até que você volte a se alinhar com ela. É como se uma vez que você provou água fresca, já não pode se contentar em beber água estagnada. Seu sistema inteiro rejeita a falsidade uma vez que conheceu a autenticidade. E isso te faz mais compassivo, tanto consigo mesmo quanto com outros, porque você entende que todos estamos lutando. Todos estamos tentando descobrir esse assunto de estar vivos. Todos temos feridas, todos temos medos. Todos estamos fazendo o melhor que podemos com o que sabemos em cada momento. Então, quando alguém age de sua ferida, de seu medo, em vez de levar para o lado pessoal, você pode ver isso. Você pode ter limites, sim. Pode se proteger de comportamentos prejudiciais, mas pode fazê-lo sem ressentimento, sem necessidade de que o outro seja o vilão para que você seja a vítima. Simplesmente são duas pessoas com diferentes níveis de consciência navegando a vida como podem. Essa compaixão também significa perdoar a si mesmo por todo o tempo que você viveu adormecido, por todas as vezes que você se traiu, por todos os erros que cometeu. Entender que você estava fazendo o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento, que você não sabia o que não sabia, e que agora que sabe mais, pode escolher diferente. O perdão não é esquecer, nem é justificar. É soltar o peso do passado para poder caminhar mais leve para o futuro. É decidir que você já não vai usar sua energia revivendo coisas que não pode mudar, e em seu lugar vai usá-la criando algo novo. Finalmente, reencontrar-se consigo mesmo te conecta com algo maior que você. Chame como quiser, Deus, universo, energia, vida, fonte, não importa o nome. O que importa é que quando você se conhece profundamente, quando toca esse centro que é essencialmente você, você percebe que não está separado do resto, que há algo que te conecta com todos os outros seres, com toda a vida. E essa conexão te enche de um amor que não depende de nada externo. Um amor que simplesmente é, que flui naturalmente quando não está bloqueado pelo medo, pelo julgamento, pela necessidade de se proteger. E desse lugar de conexão, de amor, de suficiência, você vive diferente, caminha diferente, fala diferente, toca a vida de outros de maneira diferente. Não porque esteja tentando ser melhor ou impressionar, simplesmente porque está sendo quem realmente é. E isso é magnético, é transformador, é um presente. Sua simples presença, quando é autêntica, dá permissão a outros para serem autênticos também.
Sua valentia de viver sua verdade inspira outros a viver a sua. E assim a mudança se espalha, não através de sermões ou de tentar convencer a outros, mas através do exemplo silencioso de uma vida vivida com integridade. Então, se você está nesse lugar de perdido, se você está nesse vazio que dá tanto medo, quero que saiba que não está aí por erro. Você está exatamente onde precisa estar. O vazio é o portal. A escuridão é o útero onde algo novo está gestando. Confie no processo. Fique aí o tempo que for necessário. Não apresse nada. Não preencha-me espaço só porque a incomodidade é demais. Deixe que o silêncio te fale. Deixe que sua verdade emerja em seu próprio tempo. E quando o fizer, quando finalmente você se encontrar de novo, ou talvez pela primeira vez, você vai entender que valeu a pena cada momento de dor, cada hora de confusão, cada lágrima derramada. Porque do outro lado está a vida que você sempre soube que era possível, mas que não se animava a acreditar que podia ser sua. Está a liberdade, está a paz, está você, finalmente, em casa consigo mesmo.